bom dia para todos nós, para que a gente entregue mais um conteúdo excelente aí no Kibar Day, né? Então, a gente vai dar início aqui à Sala Oliveira Trust, né, que vai falar do futuro dos fundos imobiliários e de agências bancárias, e a gente conta com a participação do Paulo e do Rafael, lá do time Oliveira, e do Mauro, da RB Capital. Mais uma vez aí eu queria falar para a audiência, né? Sejam todos bem-vindos, desfrutem desse momento, né? O evento é para todos vocês. E nessa sala que a gente tem mais de um participante, né? Vocês podem passar com o mouse por cima da tela de cada um deles e pode fixar, né? Colocá-los em destaque. E da mesma forma vocês podem colocar em tela cheia. Então, time, tá com vocês, bom evento, bom conteúdo para todos, e vamos embora. Olá, bom dia a todos. Bom, a introdução, o tema já foi lançado, né, na nossa vídeo. A gente queria abrir aqui essa oportunidade, obviamente agradecendo aqui aos colegas Rafael Morgado, né, e o Mauro Lima, que é nosso parceiro de negócios aqui já há algum tempo, né, na figura representando aqui a RB Capital. Parabenizar, né, a Ukibar pela iniciativa, né, todos os eventos que a gente participou, seja assistindo, seja participando de fato ali, todos os painéis, todos os eventos foram até aqui excelentes. Então fica aqui o nosso parabéns e o nosso agradecimento à Ukibar por esse legado que deixa, né, na educação, né, sobre assuntos financeiros para o mercado. Hoje a gente está com a pauta aqui, né, sobre o futuro dos fundos de agência, né? Só para fazer uma breve introdução, acho que vale lembrar aqui, depois eu vou abrir a pauta aqui para o Rafael, para o Mauro, queria só abrir lembrando, né, um pouquinho do histórico desse tipo de ativo, onde surgiu, qual foi a demanda específica na época, e o desenrolar desses ativos até hoje, né? E passar brevemente aqui pelos pontos pelos quais a gente vai conversar nesse bate-papo hoje aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, os fundos de agência, eles surgiram em sua grande maioria, né, no meado de 2011 a 2013, né, de 2010 a 2013 basicamente, muito por conta do movimento, né, dos grandes bancos para adequação, né, de índice de Basileia. Então, era basicamente dois fatores, né? Por um lado, você tinha os grandes bancos se adequando ao índice de Basileia, e por outro, você tinha uma expansão do número de agências bastante significativa, né? Uma guerra ali por presença, né, no mercado, e uma agência bancária, um banco grande se faz presente, muitas vezes, ao longo dessa história, né, pelo número de agências que faz ver, né? Então, nesse movimento, bastante fundos acabaram surgindo aqui no mercado, nesse segmento de fundos de agência, né, e foram, obviamente, logo abraçados pelo mercado por algumas características que lhes são bastante peculiares, né? Algumas delas a gente vai tratar aqui de maneira mais dedicada, mas queria ressaltar aqui que são basicamente fundos com contratos atípicos, né? Prazo de duração mais longos do que o de costume, né? Valor de locação muitas vezes acima da média praticada, né, para outros ativos numa mesma região, sem possibilidade de revisionar. Então, assim, tinham algumas características que acabaram permitindo que esse tipo de fundo lograsse êxito naquele determinado momento, e até hoje
eles carregam bastante desses benefícios, né, desses atrativos, vamos dizer assim, né. Atualmente, a gente tem visto que muito se fala sobre a digitalização bancária, né, e por consequência do futuro das agências bancárias, razão pela qual a gente acabou dedicando esse espaço aqui a esse bate-papo sobre o que a gente entende, né, como desafios desse tipo de produto, né, pontos positivos, pontos que a gente ainda tem que superar, né, para não frustrar ao término da duração do fundo, né, a expectativa do investidor, né, e as alternativas que o mercado tem encontrado, obviamente, para esse tipo de produto, frente ao novo momento que a gente está vivendo aqui de digitalização bancária, né? Então, esse é um pouquinho do histórico e do tema, um pouquinho do que a gente pretende percorrer aqui nesse bate-papo. Quero agradecer novamente o Mauro aqui pela participação, né, com viés mais ali do gestor propriamente dito, né, acompanhando mais essa movimentação no mercado e desenvolvendo, obviamente, né, novas alternativas e novos pontos de vista, obviamente, para um produto que ainda é interessante nos dias de hoje, mas tem sim seus pontos de cuidado, seus desafios, né? E antes de adentrar propriamente dito nos assuntos, na matéria propriamente dita, eu queria abrir, obviamente, a oportunidade para as considerações aqui, tanto do Rafael quanto do Mauro. Fiquem à vontade, Rafael, Mauro. Obrigado, Sá, pela introdução. Bom dia a todos, especialmente aos participantes que estão nos prestigiando aqui nesse painel. Obrigado, Mauro, aí, nosso parceiro de longa data também pela presença, para enriquecer o nosso debate. Como o Paulo falou, a gente está tratando aqui de um assunto que é complexo, que tem diferentes nuances, que veio mudando ao longo dos últimos anos, né? É um segmento de fundos que foi muito prestigiado ali logo depois do boom dos fundos imobiliários. Aí eu estou voltando a 2011, 2012, por muitos anos foi o principal segmento de fundos da indústria. Teve aí ao longo do seu percurso alguns fundos que foram considerados como verdadeiros divisores de águas na indústria de fundos imobiliários. Posso citar aqui como exemplo o BBPO11, que é o Fundo de Agências do Banco do Brasil, que à época do seu IPO simplesmente dobrou a quantidade de investidores de fundos imobiliários no mercado. Naquela oportunidade, o mercado de fundos ainda muito incipiente, tinha algo como 50 mil investidores, e o IPO do BBPO11 teve aproximadamente 50 mil investidores, 48 mil investidores, e só para ilustrar também como esse fundo de fato foi muito diferente do que era o funcionamento do mercado de fundos naquela oportunidade, a oferta teve 10 vezes a demanda, quer dizer, era uma captação de 1,5 bilhão que teve 15 bilhões de interesse, né, de demanda dos investidores. Mas dito isso, o fato é que, voltando lá vindo, né, de 2011 para cá, a gente hoje está num cenário bastante diferente. Só no fechamento do primeiro semestre desse ano, de acordo com informações oficiais que constam dos balanços dos bancos, foram fechadas aproximadamente 1.600 agências bancárias no país, de um total de 19 mil agências bancárias, então é um percentual bastante expressivo. E esse contexto de digitalização do atendimento bancário traz uma série de discussões, uma série de desafios aqui para o segmento de fundos imobiliários de agências. Por óbvio, ainda existem oportunidades, existem diversas características que, se observadas nas estruturas, trazem uma camada de segurança, uma camada de proteção para o investidor muito interessante, e esse é o principal tema que a gente pretende abordar aqui hoje. Quais são as características desses fundos e quais características são desejáveis, tanto em relação aos fundos que já existem, como a potenciais novas estruturações, para que mesmo num ambiente desafiador como esse, um produto que tem que acomodar interesses de diferentes stakeholders, como, por exemplo, a pressão dos acionistas dos bancos por redução de custos, pressão de sindicatos bancários pelo não fechamento de agência, pressão dos próprios investidores e gestores da indústria de fundos imobiliários também objetivando a manutenção dos aluguéis vigentes, a renovação dos aluguéis ao término do período do contrato atípico que originariamente subsidiou a operação. Então, são muitos temas interessantes aqui, a gente tem esse tempo para debatê-los. Vou passar a palavra aqui para o Mauro. Mauro, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Rafael, obrigado, Paulo, pelo convite também.
Sempre bom estar com vocês, grandes parceiros. Obrigado e parabéns também para o Kibar pelo evento. Tá muito bom. E eu queria começar lembrando, né, que sobre uma visão um pouco mais da gestora, um pouco mais imobiliária, que o laço de todos os fundos imobiliários sempre são os imóveis e o que eles podem render. E normalmente o investimento no fundo imobiliário ele é de longo prazo, né? Sem querer fazer uma merchandising sobre as agências, né? Normalmente esses fundos de agências são sale-leaseback, ou seja, contratos firmes por longo prazo. Já entrando um pouco no tema, que o Rafael e o Paulo já esquentaram um pouquinho, a gente tem um desafio aqui com a tecnologia, né? Que cada vez menos as pessoas entram no imóvel agência. Como é que a gente faz para vencer isso? Eu costumo classificar os bancos em 3 grandes categorias. Os digitais, que vocês conhecem, que sequer têm agências. Os tradicionais, que a gente tem, né, os Itaú, Bradesco, Santander da vida. E os estatais, que são Caixa, Banco do Brasil, etc., que são um pouco mais tradicionais. A gente vê aqui algumas grandes oportunidades, notadamente porque se você analisar imobiliariamente as agências, né, muitas delas, eles têm potenciais construtivos que podem ser aproveitados, né? Pelo fato do banco geralmente ficar focado na ação na atividade de agência bancária, tal, eventualmente até alguns têm, outros não. A expertise imobiliária foi lá, tem um potencial construtivo aqui que dá para a gente construir uma torre, ou corporativo, ou residencial e agregar valor ao fundo quanto a isso, né? A gente tem também um viés, eu já vi algumas agências aí, de modernização, que a gente pode, por exemplo, colocar um cybercafé. Hoje, algumas vezes, a gente tem 10, 15 caixas, e vai precisar de 3, 4, e com a área restante, a gente consegue fazer ali uma outra fonte de renda para o mesmo imóvel, mesmo que não tenha um potencial construtivo, né? Tem também alguns pontos que eu estava lembrando de desafio de regularização. Eu acho que a nossa expertise aqui, né, de administração, de gestão, a gente pode ajudar muito na regularização dos ativos. Tem alguns ativos imobiliários que precisam de, sei lá, AVCB, acessibilidade, ESG, etc., que a gente pode contribuir. E sempre lembrando da localização, né? Tem uma máxima no mercado imobiliário que fala location, location, location. Então, tem algumas boas agências dentro dos jardins com potencial construtivo, que tem um super potencial de valorização. Em contrapartida, tem algumas agências em capilaridades muito grandes, notadamente daquele conjunto de bancos estatais que eu falei lá atrás, que tem o desafio da localização, né, que a gente não tem essa liquidez que teria, por exemplo, nos jardins aqui em São Paulo, mas, por outro lado, a gente tem a fidelização e a cultura dessas cidades menores de sempre ir pagando o boleto na boca do caixa, o que também nos cria ali uma espécie de uma segurança, uma longevidade um pouco maior para essas agências. Eu, sinceramente, não acredito que as agências vão acabar. Culturalmente, eu acho muito improvável. Nunca não falo impossível, mas eu acho muito improvável no mercado imobiliário. Mas talvez tenha uma redução, e aí cabe aos bons gestores e administradores verem a vocação do imóvel, dar uma perpetuidade para isso, para sempre deixar os fundos rentáveis e saudáveis. Desculpa se eu alonguei aqui. Nada, imagina, Mauro, perfeito. Para aproveitar aqui alguns temas que você abordou nessa sua primeira explanação, Mauro, eu só queria destacar que, aparentemente, por um determinado período de tempo, as características desse segmento específico que são muito favoráveis, como, por exemplo, a estabilidade de uma renda imobiliária num patamar usualmente acima do de mercado, na medida em que a gente está aqui tratando de operações atípicas, a excelente qualidade de risco de crédito dos inquilinos, quer dizer, não são contratos em que a gente teve histórico de inadimplência no mercado, a previsibilidade do dividend yield do fundo em função dessas duas características e o dividend yield acima da média de mercado, elas acabaram, em até certo grau, na nossa visão, contribuindo para que você, em algum grau, distorcesse a forma de se avaliar esse tipo de transação. Na medida em que, como você bem destacou, na prática, um fundo imobiliário sempre compra um imóvel. Ele não compra, à exceção de um fundo de CRI, né, mas que não é o objeto da discussão aqui. Aqui a gente não está comprando o fluxo de caixa desse contrato de aluguel. A gente está comprando esse imóvel.
Então, por mais que nesse primeiro período a gente tenha aí 10 anos de uma receita estável, num patamar acima do de mercado, etc., a gente não pode perder de vista que no final de 10 anos a gente tem um imóvel e aí a gente tem que se importar com, bom, a gente consegue renovar esse aluguel, em conseguindo renovar, em qual patamar de preço? Qual que é o impacto em receita e, por consequência, dívida em dessa renovação? Na hipótese da não renovação, quer dizer, do banco não ter mais interesse em prolongar esse aluguel, o que a gente faz com esse imóvel? Ele tem vocação para uma eventual mudança na destinação de uso? Qual a localização dele, o padrão construtivo, o estado de conservação? Aparentemente, em algum momento, se perdeu um pouco, em determinado período de tempo, como um processo também de amadurecimento da indústria, né, de educação financeira dos investidores. Se perdeu um pouco de vista as características que são típicas de um imóvel, que são, e por consequência, típicas de um fundo imobiliário de tijolo, que está comprando um imóvel, e isso trouxe certo impacto para a indústria. Rafael, eu concordo com você. Sempre lembrando, né, eu não canso de falar que o investimento imobiliário ele é de longo prazo, né, e os contratos, né, que geralmente são sale-leaseback ou eventualmente até algum build-to-suit, eles têm essa característica, né? A gente compra imóvel com uma renda que ela está já programada por um prazo de pelo menos 10 anos. Isso dá uma certa tranquilidade, uma certa liquidez. Só para compartilhar, né, no sale-leaseback ou no build-to-suit, caso o locatário saia antes do prazo contratual, vamos supor aqui 10 anos, se ele sair no ano 5, ele tem que imediatamente pagar os próximos 5 anos. E também eu queria ressaltar aqui a segurança jurídica desse tipo de contrato. Já houveram algumas tentativas, vocês devem ter acompanhado aqui, de rompimento desse tipo de contrato, e não conseguiram. O contrato, ele chama um contrato atípico, né? De toda uma legislação, toda uma regra, um cenário que, de novo, nunca falo impossível, mas é muito, muito improvável que um locatário consiga quebrar essa segurança que a gente tem pela frente. Tem uma outra, não é vantagem, mas uma característica, que se eventualmente um locatário sair no ano 5 e paga os 5 anos, a gente tem a possibilidade de realugar ou eventualmente requalificar esse imóvel, né, e ganhar de novo os outros 5 anos que tem pela frente. Então, por isso que é importante muito a gente estar sempre próximo do ativo, próximo da vocação dele, tá antenado no mercado, o que acontece em volta, na região. As regiões mudam muito. A gente vê muitas agências que elas foram cravadas ali, foram construídas e desenvolvidas em épocas antigas, muito tempo lá atrás. E houve um desenvolvimento da região, eventualmente até por causa dessas agências, que chegaram a valorizar o imóvel, o terreno, a região, que isso pode ser capturado pelo fundo numa análise imobiliária mais detalhada. Perfeito, Mauro. Até sobre esse ponto que você está colocando, é interessante pensar que um contrato atípico dentro de uma estrutura de fundo dessa natureza, ele dura muitos anos, né? E por consequência, se por um lado o investidor tem uma garantia de rentabilidade acima da média por determinado intervalo de tempo, né? Por outro, o que muitas vezes o pessoal comenta, né, é que ao término desse prazo de duração, você pode ter criado ali, a depender do desenvolvimento da região, a depender do quanto aquele mercado evoluiu, né, que vai bem em linha do que você está colocando, algum nível de defasagem ou não, né, sobre o valor de mercado para alocação naquela determinada região propriamente dito. Só você pensar o seguinte, você aluga o seu imóvel por 10 anos e sai do país, né? Daqui a 10 anos você vai renovar sem tomar o devido cuidado de olhar do lado, né, e ver se faz sentido aquele valor, ainda que ele tenha passado por determinados ajustes, ainda que ele tenha sido reajustado, IGPM, PCA, enfim, a depender da característica, não é o que geralmente se busca, né? E aí, ao término desse prazo de duração, você tem imóveis que muitas vezes pode até ser esperado que eles estejam calibrados com o valor de mercado na determinada região, mas há sim a chance de que eles não estejam, né? E aí, acho que vale ressaltar aqui
né, que algumas das alternativas, né, que a gente identifica que têm sido utilizadas por alguns gestores é uma renegociação em parte ali no valor, né, dessa negociação contra um alongamento no prazo de duração daquele determinado contrato por mais X anos, né? Vale lembrar que nem sempre isso é de fato uma redução do valor justo daquele ativo, né? Muitas vezes ele é uma calibragem daquilo que o investidor já vinha recebendo a patamares acima da média de mercado há muitos anos. Então, você recebe acima da média de mercado 5, 6, 7, 8, 10 anos, em algum momento você readequa para ter uma sobrevida, né, daquele contrato, né? Outras vezes você acaba identificando que o que a gente tem visto bastante no mercado, né, de alguns anos para cá, os fundos de agência eles são, em regra, né, monolocatários, né? Normalmente um locatário acaba sendo preponderante ali ou exclusivo naquele determinado fundo. E de uns tempos para cá isso tem, de alguma maneira, sido revisitado, justamente para evitar o risco de concentração num determinado devedor, né? E por consequência, a exposição de uma recolocação estratégica daquele indivíduo especificamente, né? Então, são alguns dos pontos que o mercado comenta, né, quando falam sobre fundos imobiliários, mas que, na nossa avaliação, existem, obviamente, algumas dezenas de alternativas, né, para a gente mitigar esse impacto que, na visão de alguns, poderia ser um impacto negativo. Perfeito. Acrescentando mais um ponto, né, é função do gestor cuidar bem do ativo e do locatário, né? Então, apesar de uma eventual depreciação contábil que o imóvel possa ter, você cuidando bem do ativo, ter uma manutenção presente, modernização do ativo e dos eventuais, cada vez mais devices que tem, acessos, etc., né? A gente consegue manter e eventualmente até aumentar esse valor, né? Esse valor do ativo. Não estou nem falando sobre potencial construtivo, construção a mais, sobre colocar quando é uma agência, né, um monousuário, colocar um cybercafé, por exemplo, e aí você conseguir separar com 2 usuários e aumentar também a renda dele, né, porque você sabe que o ativo também é valorado pelo que ele pode render. Então, se tem um locatário que paga X, coloca mais um que paga um valor a mais, você está agregando valor ao ativo, né? Todo ano a gente tem essa avaliação. Então, faz parte do gestor, faz parte do nosso dia a dia, manter isso, né? Vistorias nos ativos, não deixar depreciar, com olhar de dono, né? A gente tem que olhar com olhar de dono mesmo, como a gente olha para a nossa casa aqui, e não deixar janela quebrada, pichação, outras coisas que a gente vê por aí acontecendo. Perfeito, mano. O que muita gente com quem a gente conversa no mercado sobre esse segmento acha, é uma percepção aqui generalizada entre diversos atores dessa indústria, é que essa percepção sobre o risco de devolução ou de não renovação dos aluguéis pelos bancos acabou se materializando do ponto de vista de impacto em preço, né, em valor de mercado das cotas, de uma forma talvez mais acentuada do que o próprio ritmo de devolução dessas agências tende a ser. A gente já falou aqui um pouco dos números, né, mas a gente está falando aí de um universo de quase 20 mil agências no país e uma devolução nos últimos meses de menos do que 10% desse percentual. E, por vezes, o impacto nos fundos imobiliários de agências foi bem maior do que esse, né? De modo que parece haver aqui um certo descompasso entre a expectativa e o que, de fato, é o risco que o mercado está correndo, né? Isso sem considerar todas as alternativas que você teria de eventual reutilização desse imóvel. Você pode vender, você pode incorporar, você pode mudar a destinação de uso, você pode se utilizar de uma das alternativas que a gente está abordando exemplificativamente aqui. Além disso, Mauro, a gente já tem alguns exemplos na indústria de reestruturações ou ajustes do ponto de vista estrutural nesse tipo de fundo que parecem trazer bastante sucesso ou aumentar o grau de segurança dos investidores nessas estruturas. A gente pode usar aqui também como exemplo lá, de novo, o BBPO11, que acabou de renovar
os aluguéis, antecipou, na verdade, a renovação dos aluguéis de uma parcela muito substancial da carteira, alongando o prazo por mais 5 anos. Óbvio que com uma determinada redução no patamar de locação, na medida em que a base de comparação era o contrato atípico, que foi reajustado por inflação ao longo desses anos, mas ainda assim, mostrando que esse receio da devolução em massa das agências não necessariamente vai acontecer de uma forma tão agressiva, né? Isso é um processo gradual e que, como o Mauro bem colocou, tem toda uma questão cultural envolvida, de modo que não é algo que aconteça aqui do dia para a noite, né? E os gestores, eles fazem parte do papel deles pensar em qual destinação se pode dar a esses ativos e de que forma você pode preservar o valor deles ao longo do tempo para minimizar esses impactos quando e se essa devolução ocorrer. Rafael, pegando esse gancho, só tentando focar um pouquinho no fator risco e exemplificando com dois fatos que ocorreram fora da caixa do ambiente que está falando aqui de agências. Numa sexta-feira de junho, circulou um PowerPoint que os fundos imobiliários iriam ser taxados, as receitas. O IFIX despencou naquela sexta-feira, mas era só um risco, não era um fato. Então, teve muita gente que perdeu dinheiro, saiu vendendo ali. Em compensação, 20 dias depois, o IFIX retomou tudo, teve gente que... Então, vocês devem ter visto até um gráfico comparando, né? Quem não vendeu, o quanto que ganhou, quem vendeu, o quanto que perdeu, e quem comprou só depois, o quanto que ganhou. Fazendo um paralelo com outro segmento de escritórios, né? Há um ano atrás, um ano e meio atrás, todo mundo falava em home office, começou a pandemia. Infelizmente, estamos passando por um túnel, graças a Deus, estamos chegando no fim dele, mas os fundos de escritórios despencaram. Inclusive, salvo engano meu, se eu estiver desatualizado, é o grupo de fundos imobiliários que está mais descontado do mercado, mais até do que shopping center, por conta de boatos de home office. Tem grandes players aí que falaram que iam devolver, que não iam mais para o escritório e que estão realugando tudo mais caro. Esse mês deve ser o ponto de inflexão da absorção líquida, que é tudo que aluga menos tudo que desaluga, e o mercado do escritório vai continuar muito bem, obrigado. Mas então, tem um risco, tem boatos, mas sempre é bom estar acompanhado com bons consultores, bons gestores, bons administradores, para a gente não ir nessa de destruir valor desnecessariamente. Assim, você não precisa, você tem alguma dúvida, não precisa vender sua cota para alguma despesa urgente, pagar aluguel, alguma coisa, segura um pouquinho, dá uma olhada, liga para o pessoal de mercado, vê o que vai acontecendo, para não sair por causa de um eventual risco, eventual uma notícia ou boato, né, vender e destruir o próprio valor. Isso está 100% vinculado a um dos pontos que você colocou na sua primeira participação nesse painel. Esse aqui é um investimento de longo prazo. E por ser um investimento de longo prazo, esse tipo de comportamento pode prejudicar a performance da carteira de quem se precipita na tomada de decisão. Por muitas vezes, quando surge esse tipo de boato, de informação, inclusive num ambiente de desequilíbrio, né? Informação que surge de uma maneira mais informal, você não sabe muito bem a fonte, etc., causa um impacto gigantesco na indústria de algo que na prática nem se concretiza, né? Nem representa um risco em si por muitas vezes. Mas é um comportamento que, bom, faz parte, a gente sabe que a gente está olhando aqui para uma indústria essencialmente de varejo, para o pequeno investidor pessoa física, está envolvido, está inserido num contexto de aprendizagem, de amadurecimento e educação financeira também. Especialmente nesse tipo de fundo, né, Rafael? Que foi o tipo de fundo que basicamente trouxe o aumento expressivo dos cotistas pessoa física no geral para esse tipo de mercado, né? Então aqui, muitas vezes o mercado que a gente observa é que existem movimentos no mercado que são reação de determinados movimentos, né? Então são movimentos desenvolvidos por reação de um outro movimento qualquer, e existem movimentos que são preventivos. Só que onde é que está exatamente o calibre, né, entre a correta prevenção, né, e de repente uma antecipação de um resultado que eventualmente não seria exatamente aquele, né? Será que o investidor pessoa física que foi trazido por essa categoria de fundo muitas vezes, em sua grande maioria pelo menos, né, será que ele tem os mecanismos
para chegar numa decisão acertada, né, sobre o futuro, por exemplo, de um determinado tipo de contrato, de um determinado tipo de segmento, com base na sua própria análise, é evidente que ele acaba olhando o relatório de gestores, ele acaba se cercando de informações profissionais para aquilo ali, né? E muitas vezes a gente acaba chegando a consensos que, de maneira antecipada, não são exatamente proporcionais ao impacto que aquele movimento, quando e se realmente ocorrer, né, trarão efetivamente para aquele negócio. Esse calibre ele é uma linha muito tênue no fim do dia, né? Perfeito. Mauro e Paulo, tem uma pergunta aqui no painel do Alexandre Freitas sobre o aumento da taxa Selic. Vamos passar por essa primeira, Mauro. Vou te pedir a gentileza de ajudar a gente com essa resposta. E na sequência, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta minha aqui para você sobre quais seriam as características que você, como gestor, buscaria ou tentaria encontrar na estruturação de um fundo do zero para atuar nesse segmento. Não sei se de maneira exclusiva ou não, mas a gente repassa aqui essas características para fazer um exercício coletivo aqui com a turma que está nos acompanhando. O Freitas pergunta o seguinte, Mauro: o aumento da Selic pode impactar o mercado de fundos imobiliários dessa natureza, fundos de renda? Qual que é a sua opinião? Obrigado pela pergunta. É, sem dúvida, um desafio. Eu não vejo eles, de novo, né, como falaram em outros, não vejo como sendo um fator on and off, não vejo isso. Mas a subida da Selic, ela é um desafio que a gente tem por causa do dividend yield. A gente tem uma relação entre o preço de compra do ativo e o valor do aluguel que o locatário pode pagar. Tem uma relação aí que a gente tem borda superior e borda inferior dos dois números. Então, a gente fica ali um pouquinho. Mas a gente tem esse potencial valorização dos imóveis, e lembrando que, em contrapartida, imaginando sempre o investimento em fundos imobiliários sendo investimento imobiliário, ou seja, a longo prazo, nos contratos que nós temos nesse tipo de segmento de agências são geralmente atípicos, ou seja, não deve ter inadimplência e deve ser por 10 anos. Eu acho que continua com uma certa atratividade. Lógico, quem pensa, né, que tem um pensamento curto-prazista de ficar flipando na bolsa, aí você compra ação de uma empresa, você vende, faz outro papel, mas aí é operador, né, um cara do dia a dia. Não, perfeito. O que me parece também ser um componente importante dessa discussão sobre o impacto do aumento da Selic é que o fundo imobiliário ele concorre em público-alvo, né, com aquele pequeno investidor de varejo acostumado com produtos bancários mais simples, né, que são normalmente indexados aí a Selic ou CDI. Esse público, parte dele migrou para a Bolsa, para fundos imobiliários, num ambiente de drástica redução da taxa Selic, de modo que diversificar deixou de ser uma opção. O cara passou a ganhar 2,75%, 3% ao ano bruto no produto bancário com o qual ele estava acostumado, contra uma inflação de 3,5%, 4%. Então, não fazia mais sentido. Ele migrou aqui para a indústria de fundos. A indústria de fundos, nos últimos 2 anos, de fundos imobiliários especificamente, triplicou de tamanho do ponto de vista da quantidade de investidores. E esse pode ser, sim, um componente aqui, um desafio a mais quando a gente se depara com um cenário de aumento da Selic, né? Não que a gente entenda que ela vai voltar para os patamares aí de 15, 16, alguns anos difíceis aqui da nossa trajetória, né? E diga-se de passagem, esses anos de 15 e 16 foram anos muito difíceis para o mercado em geral, para a indústria de fundos imobiliários não foi diferente. Os fundos de agência foram um destaque positivo do ponto de vista de performance e que ajudaram a equilibrar, a sustentar diferentes carteiras, à época ainda sendo muito representativo na indústria. E sem querer fazer muita propaganda de fundo imobiliário, todos vocês conhecem, né? Lembrando que sempre é isento, né? Isento os rendimentos. Você tem a valorização da cota e você tem, dependendo da aplicação que você faz, você põe dinheiro preso ali, né? Ou vou comparar sem outras aplicações. Vou comparar, você pode comprar um apartamento. Apartamento é on ou off. Ou você vende apartamento ou você não vende apartamento. Se você tem um dinheiro lá e você quer só um pedaço dele para uma eventual despesa que você precisa cobrir, você pode vender só no secundário um pouquinho das cotas que você tem. Não, perfeito. Essa questão da isenção foi o que trouxe o ruído para o mercado, né, do eventual interesse ou desejo do governo de excluir esse benefício fiscal, mas isso na proposta que foi aprovada na
na Câmara e está seguindo para o Senado, já foi mantido, né? Então, de fato, houve ruído, mas aparentemente é uma característica favorável do produto que tende a ser mantida. O Eduardo Lemos está aqui com a gente, está questionando aqui quais os impactos que o RBVA 11 e as 28 disputas judiciais podem trazer na segurança e rentabilidade desse tipo de classe de FII. Vou colocar aqui minha opinião, Mauro, Rafael, fiquem à vontade para acrescentar. No fundo, nesse caso em específico, né, a gente, por se tratar de um contrato atípico, pedidos de revisão, pedidos de redução, né, de valor de locação, se eu não me engano, são 28 disputas judiciais, porque todas elas são, acho que do Santander, né, pedindo a redução do valor de aluguel. Contratos atípicos, por sua natureza, não comportam, né, renegociação, né? Na medida que a gente mexe nisso, a gente afeta a segurança jurídica de um mercado como um todo, né? Há de se ressaltar aqui que, no que pese existir demandas judiciais nesse sentido, penso eu que o nosso judiciário jamais poderia, de alguma maneira, afastar da conta, né, esse fator do impacto sobre o mercado como um todo. Destrói, de uma vez por todas, toda uma categoria de fundos que se utiliza de contratos atípicos, né, hoje no mercado. Acho que pela segurança jurídica isso não tem como lograr êxito aqui no nosso caso. Acho que só para, perdão, Mauro, te interromper, só para complementar a manifestação do Paulo, Eduardo, como ele disse, a legislação é muito clara no que diz respeito aos contratos atípicos de que eles não permitem esse tipo de discussão. Por óbvio, o Santander, o banco, entendeu ser necessário, entendeu cabível trazer essa discussão à tona num ambiente de exceção. A gente estava ali no auge da crise sanitária, da pandemia, do fechamento em massa do comércio, dos bancos, das agências, etc. Agora, a nossa perspectiva é de que a chance disso lograr êxito é pequena e se houvesse alguma, o que a gente tem de precedente na indústria, pelo menos eu desconheço algum diretamente em fundo imobiliário, mas como lastro de CRI, já tivemos algumas discussões e em todas elas a jurisprudência ela foi favorável à nossa tese, né? Quer dizer, ela preservou a característica original do contrato, mas se houvesse algum risco disso ser eventualmente revisto, não me parece que seria o caso de ser num pleito apresentado por um banco. O banco não é hipossuficiente nessa relação contratual para ter algum tipo de tratamento diferenciado para restabelecer determinado equilíbrio contratual da justiça. O Santander, ao mesmo tempo que apresentou esse pleito de redução dos aluguéis em contratos atípicos que subsidiaram o RBVA 11, ele registrou lucro líquido de quase 4 bi de reais no primeiro trimestre do ano passado. Eu não imagino em que grau que a justiça pode tentar entender cabível essa discussão em prejuízo de quem, de boa fé, comprou esses imóveis respaldado por esses contratos e usou esses contratos como lastro de um fundo imobiliário listado em bolsa com uma quantidade expressiva de investidores, enfim, por trás de toda uma engenharia, uma sistemática que está baseada na atipicidade desse contrato, na impossibilidade dele ser rescindido antecipadamente ou ter o seu valor revisto ao longo do prazo do contrato. Só complementando, Rafael, não sei se todos tiveram acesso à sentença do juiz desse caso Santander, mas ele cita exatamente isso, né? Como é que um cara que fatura 4 bi pode ser hipossuficiente? E também fazendo um paralelo aqui, uma experiência que a gente teve durante a pandemia, a gente tinha um contrato atípico de uma empresa de varejo que, durante a pandemia, quis rever o contrato com a gente. Nós somos super flexíveis, né? A gente conversa, a gente entende, mas não fazia sentido nenhum, né? E ela usou a pandemia como desculpa, que não era o caso. E entrou com ação e nós ganhamos. Então, eu entendo o contrato, tanto de build-to-suit quanto de sale-leaseback, contratos ainda bastante fortes aqui no Brasil. Perfeito. A gente respondeu o Freitas e o Eduardo, obrigado aos dois pela pergunta.
Mauro, eu queria te perguntar o seguinte, pensando para frente, a gente acabou falando aqui muito de passado, para contextualizar esse segmento, e como a gente chegou até aqui, né, com todos esses pontos que a gente está colocando. O que você pensa para frente, Mauro? Como que você vê a indústria, o segmento de fundos imobiliários e agências bancárias daqui em diante, e o que você, como gestor e estruturador, pretenderia buscar em termos de características para novas operações que fossem montadas dentro desse segmento? Seria um fundo exclusivo de agência? Seria um fundo de varejo que teria agências bancárias dentro do portfólio? O que você buscaria estabelecer do ponto de vista estrutural? Tá, obrigado. Acho que tem duas vertentes, né? A gente pode falar aqui, pensando alto com você, duas vertentes. Uma, fundos de agências exclusivos parecem bons, ainda que você está casado com um grande banco, que tem um grande rating, com um contrato atípico, um contrato forte, por longo prazo. Então, aí me parece uma boa vertente para investimento, sim. A gente vê algumas oportunidades surgindo no mercado, a gente está atento e eu gosto dessa ideia. E uma outra vertente que a gente pode pensar são rendas urbanas, né? A gente pode pensar em agências que podem virar lojas, que pode estar num mix, e aí precisa de uma lupa maior ainda do gestor, do administrador, em cima do ativo imobiliário, para entender a vocação dele, entender o que ele pode fazer, entender o que é o vizinho, como é que é o acesso, onde para o carro, etc. E pensar num híbrido com agências de uma forma de renda urbana. Acho que tem duas vertentes. Como eu disse, eu não acredito que culturalmente a gente consiga extinguir a agência bancária, né? A gente vai continuar entrando ainda, talvez com menos periodicidade, uma periodicidade um pouco maior, mas eu acho que vai continuar existindo. Bacana. Obrigado, Mauro. Outra pergunta aqui do Eduardo. Ele pergunta o seguinte, Mauro, me ajuda nessa que eu não vou ter pretensão de entender mais disso do que o meu gestor. Quais são, na visão de vocês, os possíveis reusos dos imóveis de agências para outras naturezas? Exemplo, varejo de rua ou outros. Dentro das naturezas e tipos de reuso, acreditam que esses podem ser mais ou menos rentáveis? Possuem a mesma estabilidade e segurança das agências? Dado que no ramo imobiliário o custo de replicação é um diferencial importantíssimo. O único input que eu faria aqui, só para introduzir a resposta do Mauro, é que o grande diferencial de qualquer que seja a escolha que vá ser feita na composição do portfólio é a localização dos imóveis. A partir de uma boa localização, você tem um range de alternativas muito interessante. É a nossa visão a respeito. Mas vai lá, Mauro, me ajuda. Não, mas você falou o principal, location, né? Você tem um imóvel, existem muitas agências muito bem localizadas, então a gente tem esse potencial, faz parte do nosso dia a dia, ver isso, o que a gente pode fazer. Pode ser, eventualmente, migrado, obviamente, em concordância com o locatário, direto para uma loja, ou fazer um híbrido, como eu tinha falado, colocando um cybercafé, uma loja, uma conveniência junto. Eu acho que é uma boa vertente, e passa a ser mais característica daquele outro fundo que eu te falei, que é de renda urbana. Então, ele começa a fazer uma coisa híbrida com renda urbana. Se ele pode ser mais ou menos rentável, depende da atividade econômica que vai ser exercida lá. Mas a tendência é que sempre melhore, né? Não faz sentido a gente mudar o uso de um imóvel para ele ser menos rentável, né? No mínimo é para preservar o valor, né? No mínimo para preservar o valor. E sobre a estabilidade e segurança, aí passa por um modelo de contrato híbrido que tem características diferentes e, eventualmente, até melhores do que... melhores não, mas diferentes, vai. Se por um lado os contratos atípicos de renda urbana, que são as agências, eles têm uma estabilidade de um prazo de 10 anos, vamos falar aqui. Por outro lado, as lojas, eles têm um contrato típico, com multa contratual na saída, mas se, de novo, o que o Rafa falou, location, se ele está bem localizado, a gente consegue alugar logo e o locatário anterior paga a multa na saída e o novo locatário paga luvas na entrada. Então, você ganha duas vezes.
né? Então, se o imóvel está bem cuidado, num lugar bom, e você não tem a certeza que vai receber, né, aquele dinheirinho todo mês durante 10 anos, mas se o cara sair, você ganha na saída, e ele estiver bem localizado e bem conservado, você ganha na entrada também. Não, perfeito. O cenário, Mauro, na nossa visão, parece simples, no seguinte sentido. Os bancos, ok, eles estão fechando uma quantidade expressiva de agências num contexto de digitalização do atendimento bancário. Então, vamos, por exemplo, aqui pegar a Zona Sul do Rio de Janeiro. Você tem ali muitas agências de praticamente todos os bancos. E aí o banco vai lá e resolve estrategicamente fechar algumas agências para reduzir custo mesmo. Num cenário em que aquele atendimento não deixou de ser tão relevante como já foi um dia. Mas, ao mesmo tempo, o banco ele passou a estar inserido num contexto de competitividade tão grande que ele passou a ter que diferenciar o atendimento dele. Então, ele passou a focar, por exemplo, muito no segmento de alta renda. E os bancos, a partir desse foco no segmento alta renda, passou a desenvolver unidades bancárias, agências bancárias específicas só para esse público, que parece mais ali um local de recepção de atendimento do que uma agência bancária padrão, né? Você chega, tem um lounge com um MacBook lá para o cliente usar e etc. Você recebe o seguinte contato de um banco, de um Itaú. O cara te fala o seguinte, Mauro, preciso aqui desenvolver uma agência no Leblon, Ataúfo de Paiva, vamos fazer um build-suit para você desenvolver essa unidade para mim por 10 anos, e depois de 10 anos você vai ter uma loja, um banco ali na Ataúfo de Paiva. Quem não vai querer fazer? Vai ter 10 anos de uma receita com um patamar relativamente mais alto, com um pagador sendo um banco com o calibre de um Itaú, um Santander, enfim, qualquer que seja o grande banco brasileiro, e com localização, Ataúfo de Paiva. Estou citando aqui Leblon porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas se estivesse em São Paulo, poderia ser Itaim, Moema, enfim, lugares também de grande destaque, de excelente localização imobiliária, que te permitem N alternativas num cenário em que o banco não pretende mais permanecer naquele imóvel. Perfeito, é isso mesmo. E no Leblon, por exemplo, né, fazendo um link que a gente falou, por mais que você tenha uma depreciação contábil de livro, o imóvel ele não perde. Eu nunca vi comprar um imóvel mais barato no Leblon do que há um ano atrás, do que há 2 anos atrás. O preço sempre sobe, não tem jeito. Pois é. Nessa esteira, inclusive, a gente observa que alguns dos movimentos que o mercado fez foi alguns fundos de varejo, por exemplo, pensando aqui, né, como alternativas, alguns fundos de varejo absorvendo, né, incorporando fundos especificamente de agências, né? É um pouco disso, é um pouco do mercado buscando uma outra... Estou falando aqui, por exemplo, do RBVA 11, né, que incorporou tanto o AGCX 11 quanto o do Santander lá, que é o SAG 11. Nada mais é do que o mercado entendendo que os imóveis por si só, se estiverem bem localizados, eles encontram por si só a sua própria vocação, né? O mercado ali ao entorno dele acaba desenvolvendo demandas específicas que privilegiam aquele imóvel quando ele está bem localizado. Perfeito, é isso mesmo. Então tá bom, gente, a gente está se aproximando aqui do término do nosso horário. A gente foi bem fiel aqui à nossa previsão de 45, 60 minutos. Mauro, quer deixar alguma coisa aqui como colocações finais, aí uma visão de futuro sua e da RB Capital, não necessariamente apenas para o segmento de fundos imobiliários de agências, mas para a indústria de fundos imobiliários como um todo? Valeu, Rafael. Bom, primeiro agradecer a audiência aqui, todo mundo. Acho que a gente conseguiu discorrer pelos principais pontos, talvez todos os pontos referente a agências, né? Eu acho que tem um bom caminho em agências ainda, apesar de algumas reticências de alguns analistas, tem um bom caminho, sim, notadamente, como eu vou repetir, longo prazo, estabilidade de contrato. Nos fundos imobiliários, em geral, a gente é um caminho sem volta, né? Se vocês pegarem qualquer curva, tanto de volume investido nos últimos anos, como do número de investidores, né? O varejo, se comparem com os REITs americanos, né? Começaram na década de 60, a gente tem muito o que crescer. É uma forma de funding inteligente, barata e rentável para o mercado imobiliário como um todo. Se você pensar há 5 anos atrás,
os grandes players do mercado imobiliário de property, vamos falar assim, que compram prédios para renda, sejam eles logísticos, sejam eles escritórios ou qualquer outro segmento, eram grandes empresas gringas ou empresas de capital aberto aqui do Brasil, mas não tinha muito fundo. Há 5 anos atrás, eu estou no mercado há um bom tempo, não se falava muito em fundos, né? Os brokers diziam, tem um prédio lá para vender e ia oferecer para as gringas ou para as grandes properties aqui brasileiras. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, inverteu. Os caras estão levando primeiro para os fundos e depois para as gringas. Obviamente, como todo mercado, o mercado imobiliário também é cíclico, então tem horas que dependendo da conjuntura macroeconômica brasileira e mundial, está melhor para as properties, tem horas que estão melhores para os fundos, mas cabe, como foi, para os gestores, para os administradores, cuidarem bem dos ativos para... Todo ativo imobiliário tem o seu ciclo, tem a sua reciclagem, você tem que comprar bem e vender bem, com o seu cap compression lá na frente, mas é um caminho sem volta. Acho que os fundos imobiliários estão bem, continuam indo bem, obviamente, como toda a economia brasileira e mundial sofreu no último ano e meio, mas eu acho que o ponto principal já passou, a vacinação está indo bem, eu sou um otimista por natureza, mais da metade já está vacinada, não lembro agora quanto, 30 e pouco, quase 40% já está com a segunda dose também. Então, está na hora de a gente levantar a cabeça e ir para frente e continuar crescendo esse mercado. Não, bacana. Mauro, muito obrigado de novo pela sua participação, enriqueceu e muito aqui o nosso painel. A nossa visão de futuro está muito alinhada, a gente entende que é um mercado em construção e que a relevância desse produto para o investidor, ela não tem volta, é algo que veio de fato para ficar. A gente está olhando para uma indústria que se desenvolveu de maneira mais representativa nos últimos 10 anos, quer dizer, é uma indústria muito nova, ainda tem muito para se desenvolver. Se a gente usar como paralelo o exemplo que você deu lá dos REITs, os fundos norte-americanos seriam os equiparáveis aqui aos fundos imobiliários, a gente está falando aí de um mercado que tem 1 trilhão de patrimônio, que representa 5% do PIB norte-americano, eles têm quase 90 milhões de investidores. A gente está engatinhando nessa comparação, por óbvio, a gente está tratando aqui de uma economia muito mais madura do que a nossa, mas mostra onde a gente pode chegar, né? Do ponto de vista de benchmark, é o que a gente precisa fazer. Não em números absolutos, mas pelo menos do ponto de vista percentual, em percentual da população que investe nesse tipo de produto, em tamanho da indústria na comparação com o nosso PIB, a gente ainda tem um intervalo de crescimento muito grande. Obrigado de novo, obrigado Paulo também, obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Minhas palavras finais aqui. Paulo, à vontade. Não, eu queria só, na verdade, agradecer ao Mauro mais uma vez por estar aqui com a gente nesse painel, agradecer ao Rafael também, agradecer a cada um que dedicou esse tempinho aqui para participar com a gente, interagiu aqui no chat. De fato, o tema não é exatamente novo, né? A gente tem um desenrolar já há algum tempo com esse assunto, mas é um tema bastante interessante, sobretudo se a gente parar para abrir um pouquinho o leque e entender que no que pese a gente ter dedicado esse tempo a fundos de agência, propriamente dito, isso se aplica, o mesmo entendimento se aplica a diversos outros segmentos, né? Essa metodologia ela não é exclusiva do fundo de agência, na verdade ela tem muito mais a ver com o tipo de contrato atípico que se tem ali dentro. Então, você imagina a quantidade de outros eventos que não podem acontecer no futuro, que de alguma maneira impactam num determinado tipo de fundo ou outro, né? Daí a importância do mercado estar sempre se reinventando, sempre se adaptando, sempre buscando alternativas para não só preservar o valor já adquirido, como também criar valor em cima de determinados ativos que, por um momento ou outro, acabam passando por alguns desafios. Então, na nossa avaliação, há muito o que se fazer ainda, há muito o que crescer, há muito o que desenvolver, há muito o que se reinventar, com certeza, né? E acho que parte disso surge aqui, né, nos momentos de educação financeira, nos momentos de debate aqui, de troca de informações, né, de divulgação daquilo que vem acontecendo. Então, nossos parabéns mais uma vez aqui ao Uqbar e a cada um dos participantes. Muito obrigado a todos. Gente, eu parabenizo vocês, né? Que conversa boa de ouvir aqui, né? Nossa, a conversa foi muito leve, o conteúdo muito relevante.
Espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu gostei, né? Tenho certeza que sim. E obrigado, né, pelo conteúdo aí oferecido pela Olivera Trust à nossa audiência. Para quem está aí na audiência, o nosso convite, né, desfrutem aí do Kibar Day, de todo esse show de conteúdo que está acontecendo, é para vocês. Né? Lá na recepção vocês encontram a programação que vem aí pela frente, visitem os eventos principais nos palcos, visitem as sessões, os estandes dos patrocinadores e vamos em frente. O Kibar Day continua. Obrigado a Paulo, obrigado Rafael, obrigado Mauro, obrigado Olivera Trust e valeu. Imagina, obrigado a vocês. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado.